Olá, aluno da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História para mais uma aulinha e hoje nós vamos falar, de um tema muito importante, um tema em que estamos vendo a transformação de mentalidade, Já falamos do Renascimento, falamos do humanismo e agora a gente vai falar das reformas religiosas, da reforma protestante. E a aula hoje vai ser específico de um cara, de um nome muito importante da Reforma Protestante, que veio depois de Lutero, um tal de João Calvino, pessoal. Esse cara é muito importante para a gente entender a conjuntura das igrejas protestantes atuais até hoje. A gente tem muitas divisões, das igrejas protestantes. Isso se deve por conta de vários pensadores que vão surgindo nessa época, cada um com uma ideia teológica, uma ideia de princípios diferentes. E um desses caras tão importantes quanto Lutero é o João Calvino, Então nós vamos identificar as principais características nesta aula da doutrina calvinista. O que esse tal de Calvino falava? O que ele queria? Qual que eram as ideias dele? Como que ele interpretava a Bíblia? A gente vai entender nessa aula, Então, para a gente retomar algum conceito, gente, vocês lembram qual o grupo social dedicado ao comércio, dedicado ao comércio, na passagem para a modernidade? Qual o grupo social vai se dedicar ao comércio, quando a gente está entrando na Idade Moderna, Lembrando, a Idade Moderna é a partir de 1453, alguns colocam 1492, o fim da Idade Média, mas então aqui a gente está falando já da Idade Moderna, Qual que é o grupo social que vai ser importante ali, que vai se dedicar ao comércio, E como a Igreja Católica ela se manifestava frente ao lucro e enriquecimento nas atividades comerciais? Será que a Igreja Católica ela apoiava que as pessoas enriquecessem? Ela queria que as pessoas fossem ricas ou não? Vamos relembrar? Então, pessoal, na transição da Idade Média para a modernidade, o grupo social que se fortaleceu com o comércio vai ser a burguesia. Os burgueses vão ser esse grupo que com o comércio eles vão se fortalecer, vão ter um enriquecimento. E a Igreja Católica, gente, ela condenava, ela não apoiava o enriquecimento. Ela dizia que era pecado o enriquecimento, a partir do lucro nas atividades comerciais. Então, o burguês, para a Igreja Católica, era visto com maus olhos, Então, ele não era bem visto pela Igreja. Aqui, pessoal, para a gente refletir um pouquinho, 50% dos brasileiros, eles são católicos. 31 evangélicos e 10 não tem religião, 10% não tem religião, O que você sabe sobre a religião entre católicos e evangélicos no Brasil, Como que é a ligação, entre católicos e evangélicos no Brasil? Agora vocês sabem pelo menos, sobre os dados atuais aí, desde 2020, 50% dos brasileiros ainda são católicos no Brasil, que foi colonizado pelos católicos. Pessoal, estudar o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna é muito importante. E ele nos permite compreender as bases de uma nova visão religiosa, política e econômica, relacionadas às doutrinas das igrejas protestantes e suas influências na economia contemporânea. Será que a ideia das igrejas protestantes sobre dinheiro, ela é diferente da ideia católica? A ideia do trabalho, Isso influenciou na economia dos países, influenciou na economia da Idade Moderna, do início da modernidade, Então, da economia contemporânea em que as riquezas materiais e as relações humanas passaram a ser vistas como orgulho e não pecado. Então, pessoal, na reforma, na ideia dos protestantes, principalmente de Calvino, a ideia de enriquecer é uma bênção, não é um pecado. Você enriquecer é sinal de que Deus olha para você. E a gente vai entender um pouquinho isso na visão de João Calvino. Então aqui está o mestre, o famoso João Calvino, Ele era humanista, A gente está falando num período em que a gente está lidando com os humanistas ainda, pessoal. A gente não pode esquecer, não pode deslocar o Calvino da época que ele está vivendo. Provavelmente, se ele tivesse vivido na Idade Média, talvez ele pensaria diferente. Aqui a gente está falando de uma época moderna, da modernidade, Já tem as ideias humanistas, o antropocentrismo já está muito forte e tudo mais, Então ele era humanista, ele era teólogo, pastor, pregador, professor e escritor francês.
Beleza, galera? Então esse francês, ele fez tudo isso aí, né? E o Calvino, gente, ele vai lá, estuda gramática, ele estuda filosofia, estuda retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música. Então, atribuições não faltam para o João Calvino. Era um cara muito estudioso, muito dedicado, né? E ele, com todos esses estudos, ele era um cara letrado. Ele tinha acesso ao conhecimento. Ele tinha acesso às escrituras bíblicas. Coisa que era raro neste momento ainda, né? A igreja ainda dominava muito. Mas ele, como tinha acesso, ele vai começar a simpatizar com as ideias de Lutero. E logo ele vai aderir ao movimento luterano. Então ele vai romper também com as ideias da Igreja Católica. Ele vai ser um protestante. Ele vai aderir ao movimento luterano. Lembrando que Lutero, ele iniciou lá em 1517 a reforma, beleza? O Calvino, então, gente, ele vai começar a ser perseguido, né, pela Igreja Católica. E ele vai ser considerado herege. O que é um herege mesmo? Herege é aquele que vai contra a doutrina da Igreja Católica. Todo aquele que vai contra os dogmas, contra a doutrina, ele é considerado herege, né, pela Igreja. E ele vai se mudar, então, já que ele foi considerado herege lá na França, ele vai se mudar para a Suíça, onde ele escreveu Instituições da Religião Cristã, as famosas institutas, né, dependendo da tradição em que você estiver. Aqui a gente tem, né, a capa das Instituições da Religião Cristã, né? E ele vai fazer uma síntese das suas ideias reformistas, certo? É grande, tá? É uma síntese, mas é uma síntese bem grande, essas institutas, inclusive muito utilizada até hoje pelas igrejas para você entender a teologia reformada, a teologia calvinista. Beleza, galera? Aqui a gente tem uma frase, gente, retirada, né? O professor retirou das institutas ou tratado da religião cristã, para a gente começar a entender um pouquinho qual que é o pensamento do Calvino, né? Então, vamos ler a frase retirada aqui para ver se a gente entende, ó. Pois, através de sua palavra, Deus fez para sempre com que a fé não fosse dúbia, esta que houvesse de ser superior a toda mera opinião. Pera lá, difícil? Ó, através da palavra da Bíblia, Deus fez para sempre que a fé não fosse dúbia, que a fé não tivesse dois lados. Então a fé é uma só, a fé é única. Fé esta que houvesse de ser superior. A fé verdadeira, a única, não é dúbia, ela é superior a toda mera opinião. Opinião de quem? Quem que dava opinião? A gente vai ver se vocês não conseguirem interpretar. Então, como que podemos interpretar tal frase? Então, pensem, meditem nessa frase e eu quero ver se vocês estão bom em interpretação de texto. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram interpretar essa frase aqui das institutas, né, lá da página 78 das instituições da religião cristã? Vamos ver então o que essa frase está querendo dizer, né? Ó, Calvino ele aponta nessa frase para o fato da verdade da religião cristã estar contida apenas na Bíblia, né? E não na opinião da igreja e das demais doutrinas. Não é mera opinião que vai mudar a doutrina, vai mudar a verdade, né? A verdade que Deus fez para sempre, né? Essa fé ela não é dúbia, não é uma fé dupla, tem a fé tal e a fé tal. Não, é a fé que está na Bíblia e ponto e acabou, né? Essa é a ideia do Calvino, né? Uma coisa, pessoal, que o Calvino ele vai se diferenciar das ideias de Lutero. Qual que era a ideia de Lutero para a salvação? É a fé. Se você ter fé, você é salvo, né? Não é pelas obras, é pela fé. Lutero ele vai ter uma ideia, ou o Calvino, perdão, ele vai ter uma ideia diferente, que é essa ideia aqui, a ideia da predestinação, certo? Então ele vai retomar as ideias do Santo Agostinho, né, de Agostinho, para desenvolver o princípio da predestinação. Agostinho também foi um importante teólogo católico da Idade Média, muito importante, né, para a gente entender a religião católica e a religião cristã no geral, certo? Então, quais são as ideias do Calvino com base na Bíblia, na interpretação bíblica que ele tinha? Deus escolheria os fiéis que seriam salvos, porque ele é soberano, né? Se Deus é soberano, a escolha é dele, né? Eu não posso escolher ser salvo porque eu não tenho livre-arbítrio, eu não sou soberano, né? O soberano é o Deus, então ele pode escolher quem ele é salvo. E quais são os sinais divinos para a salvação? Gente, boas ações, riqueza, presta atenção, boas ações, né? Então, sinal que eu sou salvo, eu sou uma pessoa que faço boas ações. Então é o contrário, não é assim, eu preciso fazer boas ações para ser salvo. Não, eu sou salvo, por isso eu faço boas ações. A riqueza e a prosperidade, estão entendendo aqui, pessoal? Já muda o jogo. Se na Igreja Católica era condenado você ter riqueza, você ser próspero, para o Calvino não. Para o Calvino é uma bênção, a riqueza e a prosperidade por meio do trabalho, do seu esforço. A ideia, né? O trabalho edifica o homem e tudo mais. E aqui, com que grupo será que o Calvino vai se aproximar? Aí a gente já vê uma relação econômica, uma relação política. Exatamente. Se vocês pensaram os nobres, vocês estavam errados. Porque é com os burgueses, pessoal. Os burgueses eram quem enriquecia com os trabalhos. Com o trabalho. E aí os burgueses vão olhar para o Calvino e vão falar: esse cara é interessante, ele está falando que a gente ser rico é sinal que a gente é salvo. Então eu acho que eu vou aderir às ideias desse cara. E aí o Calvino ele vai ser muito aderido pela burguesia, por essa nova classe social que estava ascendendo, né? E a pobreza, gente, para o Calvino significava falta de fé. Você não significava que você não era salvo, mas era falta de fé. Você tem que ter fé, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar mais para conseguir as coisas, para conseguir prosperidade. Beleza, galera? E aqui a gente tem uma xilografia, né, do Calvino pregando em Gênova, né? O Calvino vai passar grande parte da sua vida na Suíça pregando e desenvolvendo as suas ideias. Então, o que é o calvinismo, gente? Aí o calvinismo a gente está falando de um movimento, igual ao luteranismo, né? As ideias de Calvino defendiam. Ele defendia a salvação pela fé, né, também, e ele refutou o culto à imagem, né? Também a gente tem 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, mas não apenas pela fé, né? A fé é dom de Deus. A fé é Deus quem coloca na pessoa, porque Ele é que é soberano. A fé não pode surgir na pessoa sozinha. A fé vem de Deus, né? Então, o que ele defendia? A predestinação absoluta, né? Nada se podia fazer para mudar o destino, a de vida eterna ou a de morte eterna. Então, não há como a pessoa se salvar sozinha, né? A ideia da graça de Deus, né? É pela graça que você é salvo, né? Pela ação graciosa de Deus em sua vida. É porque Deus quer. Ele olha para você e fala: eu quero te salvar. E é Deus que salva. E não eu olho para Deus e falo: Deus, eu quero me salvar. Né? Então ele inverte o caminho que a gente estava vindo aqui até então, né? Aqui, gente, a gente tem duas doutrinas importantes, né, da reforma, certo? O luteranismo e o calvinismo, certo? E quais será que são as semelhanças e diferenças entre o luteranismo e o calvinismo, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram lembrar, relembrar, perceber as diferenças principais entre o movimento luterano e o movimento calvinista? Martinho Lutero e João Calvino, então aqui são as semelhanças, né? Eles defendiam a salvação pela fé, refutavam o culto a imagens e admitiam apenas 2 sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia, né? Mas o Calvino ele tinha uma diferença, né? Ele defendia a predestinação absoluta, isto é, as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino da vida eterna ou da morte eterna, né? Isso dependia da soberania absoluta de Deus, né? Então, quais são os sinais dessa graça divina na ação do ser humano, na vida do ser humano, né? Como eu sei que eu sou salvo para Calvino? Primeiro, você persevera na fé, você não abandona a fé. Se você abandonar a fé, é que você não era salvo, né? Porque como Deus é soberano, Ele te escolheu, não tem como você abandonar a fé. Não, você vai ter fé até o fim da sua vida, né? Você mantém uma vida de virtude, ou seja, é o contrário. Eu não vou manter uma vida de virtude para ver se Deus olha para mim e fala como eu sou bom e você salvo. Não, né? Você mantém uma vida de virtude porque você já é salvo, né? Você já foi salvo pela graça de Deus, né? E outra coisa é a obediência a Deus. Isso é um sinal que Deus está, né? Que Deus te salvou, né? Que você é um escolhido de Deus para ser salvo, né? Você já tem um coração ali voltado para o que Deus quer, né? Você é obediente a Deus porque Ele te salvou, beleza, galera? Em 1541, então, João Calvino ele vai se tornar, né, a principal figura do governo de Genebra, pessoal. Tamanha a influência em que ele vai ter, né? Principalmente por conta dessa aproximação com a burguesia, tá, pessoal? Então, ele exigiu que seus habitantes levassem uma vida puritana, certo? Então, isso passa a ser uma exigência, tá, pessoal? É como se fosse uma lei, um decreto, né? Então, eles tinham que acordar e dormir cedo e dedicar-se à oração e ao trabalho. Estão vendo aqui, pessoal, as ideias burguesas? Sempre se dedicar ao trabalho, né? Ele vai proibir festa, vai proibir teatro, jogos de azar e bebidas alcoólicas também. A ideia é de você viver de uma forma puritana, ou seja, ser puro, né? Viver sempre espiritualmente, né? E qual que era a punição? A pessoa poderia ser multada, ela podia ser expulsa da igreja ou condenação à morte, pessoal. Viu como não é raro a ideia da condenação à morte nesse período, né, gente? A gente teve o Tribunal de Santo Ofício da Igreja Católica e também a gente tem ideias protestantes que condenavam pessoas à morte caso não cumprissem as leis da Igreja neste período, pessoal. E o calvinismo, então, pessoal, ele se difundiu rapidamente pela Europa, justamente por conta da adesão desse novo grupo. Os burgueses aderiram rapidamente às ideias do Calvino, né? E com características e nomenclaturas próprias em cada país. Então, cada país teve características próprias e outras nomenclaturas. Por exemplo, os huguenotes vão ser os calvinistas na França, né? Os puritanos vão ser os calvinistas na Inglaterra. E na Escócia a gente vai ter os presbiterianos, né, pessoal? Presbiterianismo que chegou até o Brasil, até os dias de hoje a gente tem igrejas presbiterianas no Brasil. Aqui mais uma atividade, gente, com um texto longo agora. Prestem bem atenção. Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro, pelas qualidades econômicas que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também ao chamado de Deus, santificado de seu lado o mundo pelo seu esforço, e sua ação é santa, né? Então, segundo o sociólogo Max Weber, ao valorizar o enriquecimento das doutrinas calvinistas, as doutrinas calvinistas favorecem o desenvolvimento da economia capitalista. Ou seja, a ideia do protestantismo de valorizar o trabalho, de valorizar o enriquecimento, isso favoreceu o surgimento da economia capitalista. Então, com base nesse texto, justifica essa afirmação. Será que esse texto ele se baseia realmente nessa ideia do capitalismo, do surgimento do capitalismo? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram interpretar o texto? Conseguiram pensar, né? Será que essa afirmação, ela é coerente? Então, pessoal, ó, a doutrina calvinista, ela defendia o trabalho sistemático, né? Uma vida regrada e de moderação nos gastos, né? Legitimando o estilo de vida metódico e racional da burguesia nascente, né? Então, essa influência do Calvino, essa ideia do trabalho sistemático e tudo mais, ela acaba legitimando esse estilo de vida também dos burgueses. Então, muitos burgueses vão acabar aderindo ao estilo, às ideias de João Calvino. E, pessoal, o que a gente viu nessa aula de hoje? João Calvino, ele aderiu ao movimento luterano, mas ele se diferenciou da doutrina, né? Ele fez a doutrina calvinista, que defendia a predestinação absoluta. E as doutrinas calvinistas se espalharam pela Europa e ficaram conhecidos os huguenotes na França, puritanos na Inglaterra e presbiterianos na Escócia. Essas foram as nossas referências e essa foi a nossa aula, pessoal. Espero de coração que tenham gostado e até uma próxima.